Em 5 segundos, mais um programa com transmissão nacional pela Rede Cultura. Boa noite. O PMDB marca reunião para discutir a crise entre Itamar e Fleury e o possível rompimento do partido com o governo. O ex-presidente do BNDES, Delben Leite, recebe a solidariedade do PMDB em São Paulo e critica o ex-ministro Alexis Stepanenko. A saída dele é um bem à nação. O ministro Fernando Henrique Cardoso não acredita que o PMDB rompa com o governo. Ele disse em São Paulo que a única crise que existe é a provocada pela inflação. Antropólogo francês diz que o massacre dos Yanomamis aconteceu em território da Venezuela e não em Roraima. O relatório entregue às autoridades brasileiras afirma que os garimpeiros mataram 18 índios na chacina. Sérvios e croatas aprovam o plano de paz da ONU que divide a Bósnia em 3 estados independentes. O acordo abre caminho para o fim da guerra civil na ex-Iugoslávia. A torcida pernambucana vibra com o treino da seleção brasileira de futebol e promete apoio total contra a Bolívia. Alain Prost quebra o recorde da pista nos treinos para o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Bélgica. O francês superou hoje a marca registrada em 91 por Ayrton Senna. A polícia de Los Angeles já investiga as denúncias de chantagem contra Michael Jackson. O cantor, acusado de abuso sexual de menores, foi recebido com festa hoje em Singapura. O Jornal da Cultura, edição de sábado, está começando agora. A crise entre o governo de São Paulo e o presidente Itamar Franco pode levar o PMDB para a oposição e ainda causar mais uma baixa no ministério. Assessores do Palácio dos Bandeirantes disseram que o ministro da Agricultura, Barros Munhoz, estuda a possibilidade de deixar o cargo. Ex-secretário do governador Luiz Antônio Fleury Filho, Munhoz tem fortes ligações com Fleury, a exemplo de Luiz Carlos Delben Leite, demitido ontem. A crise explodiu com a ameaça do presidente Itamar Franco de retalhar o governo de São Paulo, que contestou na justiça o pagamento do IPMF, e com a exoneração do presidente do BNDES, Luiz Carlos Delben Leite, indicado pelo governador Luiz Antônio Fleury. O ex-secretário do governo paulista admitiu a conduta irregular de um diretor do banco, Sérgio Zedron, durante o processo de licitação, mas defendeu a permanência dele no cargo. Isso desagradou o ministro do Planejamento, Alexis Stepanenko. Mas a repercussão negativa pela saída de Delben Leite levou o ministro a deixar a pasta. O afastamento de Stepanenko não foi suficiente para contornar o desentendimento. Então, o presidente Itamar Franco enviou o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, para apaziguar os ânimos. Fernando Henrique negou que esteja exercendo esse papel, mas já conversou desde ontem 2 vezes com o governador de São Paulo. Eu estava em São Paulo ontem, não acompanhei, não tenho ideia, só na segunda-feira que eu vou tomar conhecimento direto da situação, mas isso, a crise é da inflação, o resto é muito fácil. Apesar do esforço do governo, a crise teve desdobramentos hoje. O ex-presidente do banco, Delben Leite, chegou a São Paulo e atacou o ex-ministro do Planejamento. Foram constatadas algumas irregularidades e eu ainda ontem instalei uma comissão de sindicância interna para apuração de todos os fatos. Estes fatos ocorreram, sem dúvida alguma, na ocasião em que era vice-presidente do banco, o ex-ministro agora do Planejamento, Alexis Stepanenko. O senhor se considera responsável pelos pedidos de demissão do ministro Stepanenko? Não posso avaliar. Mas a saída dele é um bem à nação. Em seguida, Delben Leite foi se reunir com o governador Fleury, no Palácio dos Bandeirantes. O governador Luiz Antônio Fleury não quer falar com a imprensa antes de segunda-feira, mas na conversa que teve com Delben Leite, disse que considerou a exoneração uma retaliação do governo federal a São Paulo, que entrou com pedido de liminar contra o IPMF. O governador falou ainda que não pretende indicar qualquer nome para a presidência do banco ou mesmo para o Ministério do Planejamento. E deu a entender que o PMDB pode estar se afastando do presidente Itamar Franco. Esta é uma decisão que pode sair no próximo dia 2, quando a cúpula do partido estará reunida. O que importa agora é nós serenarmos, nós buscarmos direcionar os interesses do próprio partido,
os interesses do próprio governo do Estado de São Paulo, levando em consideração, acima de tudo, os interesses da nossa própria população. À tarde, o ministro da Fazenda acabou admitindo que veio contornar a crise. Mas tanto Fernando Henrique como o ministro do Trabalho, Walter Barelli, disseram que não acreditam num afastamento do PMDB. Eu converso com o governador com muita frequência e conversei com ele exatamente para sentir qual é a reação do governador a tudo isso, e eu estou convencido de que nós vamos ter uma solução bastante positiva para o Brasil. Você não acredita na possibilidade de rompimento do PMDB com o governo? Eu acho que há muita responsabilidade do PMDB, é um partido muito forte e que certamente não vai continuar apoiando as medidas que vem apoiando desde o início do governo Itamar. O rompimento do PMDB com o governo federal pode estar mais perto que os ministros imaginam. Segunda-feira, o partido faz uma reunião extraordinária em Brasília para avaliar a crise. O líder do PMDB no Senado, Mauro Benevides, afirmou que a demissão de Delben Leite pode precipitar a decisão de retirar o apoio ao presidente Itamar Franco. Nós vamos tentar encontrar, até a próxima quinta-feira, sobretudo em razão dessa reunião já programada, algo que possa permitir ao PMDB, com a maior dignidade, continuar oferecendo esse apoio ao governo Itamar Franco. O presidente já mandou algum sinal de que vai tentar superar essa crise, presidente Itamar? Bom, não há nenhum indício, mas há uma expectativa de que o presidente, diante do quadro que aí está, ele procure a liderança do PMDB na busca das soluções desejadas por todos nós. O massacre dos Yanomamis pode ter ocorrido em território da Venezuela e não em Roraima. É o que revela o relatório enviado por um antropólogo francês às autoridades brasileiras. Segundo o documento, os garimpeiros mataram 18 índios na chacina. A primeira reação veio do lado venezuelano. O presidente interino da Venezuela, Ramon Velásquez, já nomeou uma comissão para apurar o local onde aconteceu o massacre. É quase impossível definir onde termina o Brasil e começa a Venezuela na selva fechada da Amazônia. Os Yanomamis são nômades e mudam constantemente as malocas, as grandes construções com troncos e folhas de palmeiras que abrigam dezenas de índios. Depois de 10 dias de investigações, o antropólogo Bruce Albert enviou um relatório à FUNAI com cópias para o ministro da Justiça e o procurador-geral da República, reconstituindo como teria ocorrido a chacina dos índios. Segundo Albert, os conflitos da aldeia Hashimu com os guerrilheiros começaram em julho. Um garimpeiro roubou uma espingarda da maloca e foi morto pelos índios. Para se vingar, os garimpeiros assassinaram 5 índios. Pouco depois, os Yanomamis mataram mais 2 garimpeiros. O massacre de Hashimu ocorreu entre os dias 22 e 23 de julho, num acampamento provisório perto da aldeia. Os homens saíram para apanhar frutos na mata. 13 velhos, mulheres e crianças foram trucidados pelos garimpeiros. O antropólogo calcula que no total 18 índios foram mortos. 17 corpos foram cremados nas fogueiras encontradas nos últimos dias. A ossada encontrada em Hashimu é de uma mulher que não foi cremada. 69 Yanomamis conseguiram escapar. A maioria está na maloca Macos, no estado do Amazonas. Eles caminharam 80 quilômetros pela selva para fugir da fúria dos garimpeiros. Bruce Albert registrou os nomes e apelidos de 22 garimpeiros acusados pelos ataques. A afirmação mais polêmica do relatório do antropólogo é de que o massacre teria ocorrido do lado venezuelano da mata. O procurador-geral da República, Aristides Junqueira, já tem encontro agendado com o procurador da Venezuela, Ramon Escobar, na segunda-feira. A FUNAI poderá solicitar um levantamento cartográfico à Comissão Especial de Limites do Itamaraty para determinar se o crime ocorreu no Brasil ou na Venezuela. O Instituto Médico Legal de Brasília confirmou hoje à tarde que a ossada encontrada na aldeia Hashimu é mesmo de uma índia. Ela teria entre 17 e 21 anos e foi morta há cerca de um mês com vários tiros no tórax e na cabeça. Uma mulher alemã foi estuprada por um assaltante hoje de madrugada em São Bernardo do Campo.
na Grande São Paulo. O crime foi num hotel de alto padrão, onde a maioria dos hóspedes são estrangeiros. O assalto foi às 1h30 da madrugada, quando a maioria dos hóspedes do hotel já estava dormindo. Um homem armado com um revólver calibre 38 rendeu o recepcionista, pegou a chave mestra do hotel, entrou no quarto de uma alemã, engenheira da Volkswagen, e estuprou a mulher. Depois, assaltou mais 7 hóspedes, 6 argentinos e um alemão, que foram amordaçados e amarrados. Em seguida, fugiu num Gol alugado pela hóspede alemã. O assaltante ainda levou como refém o caixa do hotel, Benedito Lúcio Lima, de 57 anos, que só foi libertado 3 horas depois no município de Diadema. O carro não foi localizado até agora, mas a polícia já tem a descrição do assaltante. Ele tem mais ou menos 1,70 m de altura, olhos verdes, cabelos encaracolados, é moreno e estava bem vestido. Fui uma pessoa muito fria, muito atrevida para entrar num hotel dessa categoria sozinho e praticar esse tipo de violência. A seguir, a torcida faz festa no último treino da seleção em Recife. Sérvios e croatas aprovam um plano que deixa a Bósnia mais perto da paz. A polícia de Los Angeles começou a investigar também os acusadores de Michael Jackson. O cantor, recebido com festa hoje em Singapura, alega que é vítima de chantagem. Crescem as esperanças de paz para a guerra civil da Bósnia e Herzegovina. Os parlamentos de sérvios e de croatas aprovaram o plano de paz da ONU, que divide a Bósnia em 3 estados independentes. O parlamento croata foi mais longe, criou hoje a nova República Croata Independente. Os 58 parlamentares croatas aprovaram o plano da ONU com algumas restrições. Eles querem renegociar as demarcações de fronteira, exigindo mais que os 18% destinados a eles. O líder croata, Mate Boba, garantiu que voltará às negociações de paz em Genebra na segunda-feira para reivindicar mais territórios para a nova República Croata, fundada hoje no parlamento. Em Pali, o parlamento sérvio foi o mais rápido a aprovar o plano da ONU, com 55 votos a favor e 14 contra. Em Sarajevo, o parlamento muçulmano não aprovou o projeto da ONU, mas o líder Alija Izetbegovic disse que irá a Genebra para reivindicar mais do que os 30% de território que o plano de paz da ONU reservou aos muçulmanos. Eles querem pelo menos 40% do território bósnio. Em Mostar, croatas e muçulmanos lutaram hoje na tentativa de conquistar a cidade onde um comboio de 19 caminhões da ONU foi bloqueado pela população muçulmana durante 3 dias. No final da tarde de hoje, a parte civil de voluntários foi liberada. Os 60 capacetes azuis espanhóis ficaram na cidade. A polícia de Los Angeles começa a investigar as denúncias de que o cantor Michael Jackson está sendo chantageado. Uma tentativa de arrancar 20 milhões de dólares dos cofres de Michael Jackson estaria por trás das acusações de abuso sexual de menores. Michael Jackson chegou hoje a Singapura, a segunda etapa de sua turnê por 6 continentes. Uma multidão de fãs esperava o cantor Michael Jackson hoje à tarde na porta do Hotel Raffles, no centro de Singapura. Os fãs fizeram questão de levar sua solidariedade ao cantor, acusado de abuso sexual a um menor de 13 anos. Perto do hotel, o Estádio Nacional de Singapura se preparava para o show de amanhã. No final da tarde, o próprio Michael Jackson chamou um cinegrafista para filmar o momento em que ele acenava para os fãs. Michael parecia mais calmo depois de saber que agora a polícia de Los Angeles investiga uma denúncia de seu advogado. Segundo o advogado, o dentista cujo filho teria sido molestado pelo cantor é o vilão da história. De acordo com a nova investigação, o pai do menino molestado, um rico dentista de Beverly Hills, tentou extorquir 20 milhões de dólares de Michael para fazer um filme. Quando o cantor recusou a oferta, o pai do garoto fez as denúncias sobre abuso sexual.
Michael Jackson faz mais 2 shows em Singapura antes de continuar sua turnê Dangerous, que inclui 6 continentes. Festa para a seleção brasileira em Recife. Não faltou nem trio elétrico. Quem esperava vaias para a seleção da Bolívia se enganou. Os torcedores de Recife receberam com respeito os adversários de amanhã. A delegação chegou acompanhada de 8 torcedores que fizeram muito barulho. Aí, os brasileiros revidaram. O artilheiro da equipe, Echeverri, foi bastante solicitado pelos caçadores de autógrafos. E o técnico Javier Ascargorta deixou claro que o time não vai jogar pelo empate. Somos mais modestos, mas por isso jogamos igual no terreno de jogo. A seleção brasileira desembarcou por volta da meia-noite. Do lado de fora do aeroporto, um trio elétrico comandava a animação. Lá dentro era a PM que tinha de conter os ânimos de mais de 10 mil torcedores. Os pernambucanos deram uma demonstração de como vão se comportar amanhã no estádio do Arruda. O zagueiro Ricardo Rocha era um dos mais contentes com a recepção, já que Recife é a terra natal dele. Feliz em chegar à sua terra? Eu acho bastante feliz, emocionado, o carinho do público é importante. O treino da seleção brasileira no estádio do Arruda foi em clima de jogo. Quando os jogadores da seleção entraram para treinar no campo do Arruda, até pareceu que os bons tempos do futebol brasileiro haviam voltado. Nas arquibancadas, mais de 5 mil pessoas gritavam o nome de cada jogador. Tanta euforia assim deixou o técnico Carlos Alberto Parreira mais que satisfeito. A torcida pernambucana, a seleção desde a hora da chegada, ontem e hoje, o dia todo praticamente, é isso que a gente espera amanhã na hora do jogo. Foi um treino leve no quente final de tarde do Recife. Quente também é a alegria dos torcedores que não se cansam de incentivar o time do Brasil. E não foi difícil para os jogadores encontrarem o melhor jeito de responder a todo esse carinho da torcida pernambucana. Eles garantem que vão vencer a Bolívia e, de preferência, jogando um bom futebol. Tô louco para começar logo a partida, né? A expectativa é muito grande. Tivemos uma recepção realmente calorosa, né? E não podemos decepcionar essas pessoas, né? Como é que vocês vão retribuir esse carinho da torcida? Acho que retribuir com uma boa apresentação da seleção brasileira. Torcida a favor é bem melhor, né, Bebel? Ah, sem dúvida, estamos jogando a nossa casa, né? O Palmeiras vence o São Paulo pelo troféu Ramon Carranza na Espanha. O clássico paulista foi em Candís. O São Paulo abriu o marcador aos 36 segundos de jogo. O artilheiro Jameli aproveita a rebatida do goleiro e faz 1-0. O Palmeiras empata no segundo tempo. Mazinho toca para Giancarlo. Ele vê o goleiro adiantado e faz um golaço, 1-1. Aos 44 minutos, o campeão paulista vira o jogo. Mazinho chuta, o goleiro não segura e Maurílio faz Palmeiras 2, São Paulo 1. O francês Alain Prost bate o recorde da pista de Spa-Francorchamps e sai na frente no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Senna larga em quinto. O francês Alain Prost esteve impossível hoje de manhã. Logo nas primeiras voltas, ele tirou a pole, que era de Damon Hill, seu companheiro na Williams. Não satisfeito, voltou à pista e bateu o recorde do circuito, que era de Ayrton Senna desde 91. O alemão Michael Schumacher estava de olho no tempo dos adversários e segurou a terceira posição. Ayrton Senna continua perdendo terreno em pistas velozes. De ontem para hoje, caiu da quarta para a quinta posição. Confira agora o grid de largada. Alain Prost da Williams sai na pole. Damon Hill, também da Williams, em segundo. Michael Schumacher da Benetton em terceiro. A quarta posição é da Ferrari de Jean Alesi. Ayrton Senna larga em quinto com a McLaren. A surpresa dos treinos, a Guri Suzuki da Footwork em sexto. Rubens Barrichello sai em 13º e Christian Fittipaldi em 22º. Um domingo de tempo bom e muito sol em quase todo o país. É o que promete a meteorologia. Confira na previsão. Para a região norte, a previsão é de tempo bom com pancadas de chuvas no Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Máxima de 37 graus. O nordeste terá tempo bom neste domingo, com possibilidade de chuva apenas no litoral. Máxima de 38 graus. Centro-oeste, tempo claro com nuvens e névoa seca à tarde. Máxima de 37. Tempo bom com aumento de nebulosidade na região sul. Pode chover no Rio Grande do Sul. Máxima de 30 graus.
Região Sudeste terá tempo bom com nebulosidade variável, máxima de 35. Para o estado de São Paulo, a previsão é de tempo bom com nebulosidade variável durante o dia, nevoeiros ao amanhecer. Na capital, a temperatura deve ficar entre os 11 e 30 graus. Litoral, entre 14 e 31. E no interior, entre 10 e 34 graus. Amanhã, o sol nasce às 6h20 da manhã e se põe às 5h54 da tarde. A seguir, uma exposição mostra as tendências dos jovens arquitetos em São Paulo. O crescimento econômico do Japão está mudando o comportamento dos descendentes de japoneses no Brasil. Hoje, eles têm mais orgulho da terra dos ancestrais que os próprios avós. Cansaço das ideias racionalistas e a criatividade voltada para o estilo barroco moderno. Essas são as tendências apresentadas na exposição Prêmio Jovens Arquitetos 93, aqui em São Paulo. Este ano, o número de inscritos para o Prêmio Jovens Arquitetos foi além da expectativa. 110 profissionais de todas as partes do país enviaram trabalhos que estão em exposição no Museu da Casa Brasileira. Os projetos mais despojados vêm do Nordeste. Eles mostram uma mistura de materiais como o concreto e a madeira rústica, em soluções simples e criativas. No sul do país, a tendência ainda é conservadora. Predominam as formas clássicas e as estruturas pesadas, bem de acordo com o clima da região. Quem se destaca desta vez é Minas Gerais, com uma arquitetura mais alegre e colorida. É o que os arquitetos chamam de barroco moderno, uma tendência que vem ganhando força no mundo inteiro. Além das cores fortes, no barroco moderno, o concreto é substituído pelas estruturas metálicas e as formas e curvas estão sempre presentes. O barroco é uma tendência internacional, né? Mas ela está sendo levada assim regionalmente. Então você sente um barroquismo na arquitetura contemporânea, mas com regionalismo. Os descendentes mais jovens dos imigrantes japoneses estão demonstrando mais orgulho do Japão do que tinham seus pais deles. A ousadia dos jovens japoneses do Brasil está crescendo na mesma proporção em que cresce a economia do Japão. É o que se vê hoje nas ruas de São Paulo. Ser de origem japonesa virou um status que mantém a união dos grupos de jovens de 14 a 19 anos em São Paulo. Desde que os meios de comunicação começaram a dar mais destaque à primeira economia do mundo, os netos da terra do sol nascente mudaram muito. Deixaram de lado o sorriso contido e o jeito comportado. Estão muito mais extrovertidos e alegres. No meio da rua, eles até param para um rápido karaokê. Não querem ser vistos apenas como a turma dos olhos puxados. Aprenderam a produzir a imagem. Roupas de grifes são bem-vindas. O orgulho de ter sangue oriental, eles carregam no peito. O que está escrito na camiseta? Tóquio. Você não precisa mostrar que é muito orgulhoso, assim, que você é japonês, né, também. Tem tá na cara? Idade, né? Já tá na cara, já, assim. Os nihonjins, como preferem ser chamados, garantem que brasileiros podem entrar na turma, desde que sigam os passos deles. São lugares diferentes, os bailes que a gente frequenta é tudo de japonês, assim, né, de oriental. Então é tudo um costume, se ele gostar, né, ele pode passar a andar com a gente. Os sanseis querem ganhar espaço, tem estilo e cabeça feita, com cortes modernos e desenhos inspirados em modelos ocidentais. Aliás, ir ao cabeleireiro virou uma rotina quinzenal. Alguns mais ousados optam por tinturas nada convencionais, o que não deixa de ser uma prova de coragem para mostrar que é diferente. O fim de semana deles começa na sexta-feira aqui no shopping. Eles se reúnem para tomar lanche, para namorar, para bater papo e para discutir onde eles vão dançar no sábado, que é o dia de baile. Mas aqui, quem fica mesmo de olhos bem abertos são os seguranças. Segundo eles, essa turminha é do barulho. Todo mundo tem preconceito japonês, né? Só porque a gente vem se reunir aqui, né? Todo mundo pensa que a gente tá bagunçando, mas não é nada disso não.
Ter olhos puxados e não saber falar japonês é uma vergonha que ninguém quer passar. Todos frequentam cursos do idioma e os mais apaixonados até ensaiam uma declaração de amor na língua dos samurais. O que você falou? Eu gosto muito dela. Os estudiosos da cultura japonesa afirmam que esses repentes de rebeldia são típicos de adolescentes de todas as origens. Esse movimento seria o resultado de um conflito de identidade dentro deles. No fundo, não são brasileiros, não são japoneses, mas são brasileiros e são japoneses. Então, enquanto não houver a compreensão bastante clara de que os dois mundos podem conviver muito bem, não há mais a necessidade da radicalização. O Jornal da Cultura, edição de sábado, fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 8h30 da noite com o Jornal da Cultura, edição de domingo. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. ZYB 851, Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. Hoje, Orchestra, a história da orquestra sinfônica e da música.